A paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso básico de teologia. Sou o pastor Rogério, da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós estamos estudando a história do cristianismo. Essa é a nossa videoaula de número 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante e o movimento de contra-reforma causado pela Igreja Romana. É muito bom conversarmos um pouquinho, entendermos um pouquinho a história do cristianismo, saber como isso se desenvolveu. Nós vimos no final da aula passada que o papado ganhou uma grande influência e ele passa agora a dominar as igrejas cristãs e muitas coisas na igreja cristã são modificadas, então começa agora a ter grandes mudanças. Nós falamos um pouquinho sobre a introdução dos cultos pagãos na igreja protestante, vemos algumas coisas que estão sendo mudadas. Então nós vamos ver primeiro a razão da reforma protestante. Então por que houve a reforma, por que houve esse movimento de reforma? Primeiro, por causa da degradação da igreja, os cultos estavam corrompidos, falsas doutrinas estavam entrando. Então, houve uma necessidade desse movimento de reforma por causa dessa degradação, tanto do culto como da parte doutrinária. Essas falsas doutrinas ganham influência, elas começam a crescer, principalmente dentro da igreja, agora no período da reforma, a indulgência. O que era indulgência? Alguém pagava uma quantia de dinheiro e ele ganhava uma carta de perdão. Então dizia para ele que qualquer pecado que ele cometesse estava perdoado através daquele pagamento. Então isso causa um grande desconforto dentro da igreja. E nesse desconforto, um padre por nome Martim Lutero, ele começa agora o movimento dando continuidade aos movimentos já tentados da reforma da igreja. Então, Martim Lutero, inconformado principalmente com a indulgência, com o pagamento por perdão de pecados, ele começa esse movimento de reforma. E ele, em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, ele escreve 95 teses, 95 pontos que contrariam a doutrina católica da doutrina cristã e coloca na Catedral de Wittenberg. E ali ele coloca essas teses e começa agora um movimento chamado movimento protestante, que protesta contra os falsos ensinos da igreja romana. Martim Lutero é perseguido, tentam matar Lutero, a igreja persegue, tenta prender, mas não consegue. E esse movimento começado com Lutero, com essas 95 teses, começa a crescer, ele começa a ganhar a Europa e começa a ser aderido por outros movimentos. Nós vemos grandes reformadores, então nós vamos ter Calvino, que faz a reforma protestante na França e na Suíça. Então Calvino começa esse movimento de reforma protestante. Temos Ulrico Zwingli, que ele começa o movimento protestante na Suíça. Então nós vamos ver que com o movimento que começa lá na Alemanha com Lutero, agora passa a se espalhar. Então nós já temos agora a França, já temos Suíça. Agora o rei Henrique VIII, ele está descontente com a igreja romana. O Henrique VIII quer se divorciar da sua esposa e quer casar-se novamente. Como ele não é permitido pela igreja romana, então por motivos políticos e não religiosos, Henrique VIII agora também adere à reforma protestante e faz a reforma na Inglaterra. Então ele é quem coordena o movimento de reforma protestante na Inglaterra e através disso ele cria a igreja anglicana, que é submissa à corte inglesa. Então Henrique VIII começa esse movimento na Inglaterra. Temos João Knox, que começa também, através do movimento de Henrique VIII, fortalecer um movimento de reforma protestante na Inglaterra. Então nós vemos que o movimento começa na Alemanha, vai se espalhando para a Europa e agora chega aos Países Baixos. Então começam-se movimentos de reforma também nos Países Baixos, alcançando Holanda, Dinamarca e vários países dessa chamado Países Baixos. Então esse é o movimento de reforma protestante. Então Lutero é descontente com os erros, com as coisas que estão acontecendo dentro da igreja cristã, ele traz esse movimento para a reforma da igreja. Então ele começa esse movimento. O importante é você guardar a data da reforma protestante,
31 de outubro de 1517, foi o dia da Reforma Protestante. A Igreja Romana agora ela não fica calada, então ela começa agora um movimento chamado Contra-Reforma. Então, em 1545, cria-se o Concílio de Trento, os bispos se reúnem no Concílio de Trento para criar um movimento que é chamado movimento da Contra-Reforma. Então, é o movimento da Igreja Romana para tentar se opor à Reforma Protestante. Quando nós falamos de reforma protestante, pastor, qual foi o benefício desse movimento? O que ele trouxe de bom? Primeiro, a tradução da Bíblia em várias outras línguas. Então, até esse momento, o ensino da palavra, a leitura da Bíblia era resumido apenas para os líderes do clero. Mas a reforma protestante, ela traz como objetivo colocar a palavra de Deus na mão de todo mundo. Então, ela traz a tradução da Bíblia em outras línguas, em várias línguas, para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Outra coisa importante são o investimento em movimentos de missão. Então, agora os protestantes vão alcançar novas terras, novos povos com o movimento da reforma protestante. Então, tem um grande investimento em missões. E outra coisa importante que esse movimento de reforma dentro da igreja, ela traz o início do movimento moderno chamado pentecostalismo. Então, o movimento pentecostal ele vai ser fruto dessa reforma protestante. Então, a igreja, nós vimos que passou por várias coisas, por vários momentos, e agora houve a necessidade desse rompimento, dessa reforma realmente, para que venha o movimento protestante. Se você ficou com dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 8012. Esse é o nosso curso básico de teologia para ministério infantil do Centro de Treinamento Barak. Você que está nos assistindo pelo YouTube, se você quiser fazer o curso, entre em contato conosco, 19 981 16 8012. Eu sou o tio Rogério e é um prazer ter você com a gente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.